Olá, hoje é quarta-feira, 26 de outubro. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu em audiência pública hoje a medida provisória 1136. Ela impôs limites para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em vigor desde que foi publicada no dia 29 de agosto, a medida provisória 1136 impôs limites para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O fundo é uma das principais fontes de financiamento para fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado ouviu cientistas, pesquisadores e educadores da área científica em audiência pública para debater o impacto dos cortes. Queremos apresentar para os senadores a necessidade de retomar os investimentos em educação, uma vez que nós precisamos aumentar as matrículas e inserir esse jovem no mercado de trabalho. E as nossas instituições têm esse papel de ciência e tecnologia, mas também de prover a educação de qualidade para o país. As universidades públicas brasileiras são responsáveis por 95% da produção científica do país. E nós dependemos dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para desenvolver toda a pesquisa científica no país. O próprio agronegócio reconhece a importância da ciência e é resultado desta produção brasileira de desenvolvimento de sementes, de desenvolvimento de fertilizantes, de soluções em geral para o agronegócio brasileiro e para a agricultura familiar. Os países aumentaram orçamento em educação em resposta à pandemia, tanto na educação primária quanto na educação terciária, universidades. Aqui se corta e ainda se diz que tem que pôr fogo em estudantes. Ontem, o plenário do Senado aprovou a medida provisória que dispensa a obrigação de doação de vacinas para a Covid-19 pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. A condição foi imposta por lei em 2021. O setor privado poderia oferecer a vacina contra a Covid-19, mas teria que doar metade do estoque para o SUS. A medida provisória editada em março de 2022 tornou desnecessária essa doação. O governo argumenta que o cenário atual de vacinação no país atingiu o patamar de envio de doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários e a população-alvo de 12 anos, assim como 100% da dose adicional dos imunossuprimidos. A MP já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada até esta terça-feira para não perder a validade. À época da edição desse diploma legal, não seria razoável permitir que a vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários ocorresse, em função do seu maior poder aquisitivo e também de sua possibilidade de pagar pela imunização, antes de outros indivíduos que, com maior risco, poderia contrair a Covid-19, até porque isso redundaria em menor eficiência da imunização da população como um todo e em exacerbação das iniquidades em saúde. No entanto, felizmente o cenário mudou. Mudou principalmente da forma epidemiológica, assim como também com a expressiva diminuição do número de casos novos e de óbitos, graças à vacinação em massa. Essa legislação foi muito importante naquele momento, não é? E agora, revogando a lei original, que é a Lei 14.125, as clínicas privadas, as farmácias podem adquirir os imunizantes e venderem, como também fazem com outras vacinas. Essa lei, que ora é revogada por esta medida provisória, que eu tive a satisfação de ser o autor, que culminou o projeto, que culminou com a Lei 14.125, foi muito importante, foi obra do Senado Federal para que pudesse, naquele momento, serem adquiridas as vacinas da Pfizer, da Janssen, pelo governo federal. Portanto, o Congresso Nacional buscou trabalhar bastante e de maneira eficaz para poder fazer esse enfrentamento. Um
Outro projeto aprovado pelo plenário destina 2 bilhões de reais para as Santas Casas, que são entidades privadas sem fins lucrativos e que complementam o Sistema Único de Saúde. Os recursos virão de saldos de repasses da União constantes dos fundos de saúde e de assistência social de estados, do Distrito Federal e de municípios e poderão ser utilizados até o fim de 2023. Os senadores aprovaram também medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. Pelo texto aprovado na Câmara, o reajuste fica limitado a 10,06% até o fim deste ano. A partir de 2023, o percentual máximo será de 2 vezes a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do ano anterior, ou de 10,06%, o que for menor. Essas taxas são uma espécie de aluguel pela ocupação de área pública federal por pessoas ou empresas. Para dirimir de modo permanente a questão e evitar novas ocorrências futuras de reajustes onerosos ao contribuinte, o novo texto determina que o reajuste observará o percentual máximo de atualização estabelecido em regulamento, aplicado sobre os valores cobrados no ano anterior, ressalvada a correção de inconsistências cadastrais, o que amplia a governabilidade sobre os reajustes em benefício dos cidadãos. O PLV aumentou significativamente o alcance da proposição original, de modo que a tornar a gestão e a alienação dos bens imóveis da União menos burocrática e mais eficiente, com provável ganho ao erário. O projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária, conhecido como Programa de Repatriação de Recursos, deverá ser analisado na primeira quinzena do mês que vem. O projeto é parte de um pacote que tem o objetivo de viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Este projeto foi um dos projetos que a presidência compreendeu juntamente com os líderes como capaz de gerar uma receita extraordinária, não prevista, para estados e para municípios, além da União, justamente para fazer frente àquilo que o Supremo Tribunal Federal reputa como necessário, que é a fonte de custeio para a fixação do piso nacional da enfermagem. Então, é um dos pilares desse movimento que nós estamos fazendo legislativo. Posso garantir à enfermagem que nós votaremos esse projeto, o senhor está nesse trabalho, juntamente com o relator, e já na próxima semana, na reunião de líderes, nós vamos fazer uma programação em que esse projeto estará já na primeira quinzena de novembro, acredito eu, sendo apreciado pelo Senado Federal, para que possa ser um dos pilares das fontes de custeio para a fixação definitiva do piso nacional da enfermagem. Segurança pública é um dos principais desafios para o presidente da República, que vai ser eleito neste domingo. Mais cedo, eu conversei sobre o assunto com o consultor legislativo Tiago Ivo Odon, que participou da comissão de juristas encarregada pelo Senado de elaborar um novo Código Penal. Vamos conferir. Tiago, qual deveria ser a prioridade na questão de segurança pública para o próximo presidente? Bom, o desafio é grande, né? Apesar do grosso da segurança pública ser feita pelos estados, a União tem um papel fundamental, o governo federal, que eu gosto sempre de resumir num tripé, né? Indução, capacitação, financiamento. Ou seja, a União tem um papel impressionante, isso tem evidências empíricas sobre isso, de como coordenar e direcionar os estados. Ou seja, financie e invista no que dá certo. Políticas que dão certo, fundadas em evidências empíricas. Então, indução. A União tem que induzir os estados a investir no que dá certo, que há evidências favoráveis, e temos vários exemplos, né? Capacitar servidores, principalmente no uso de tecnologia, e financiamento, oferecer o dinheiro, através dos fundos, fundo penitenciário, fundo de segurança. E o nosso gargalo hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, é sistema prisional. Eu acho que é o ponto que deve ser focado pelo próximo governo. Muito bem, Tiago. Segundo o recém-publicado Anuário da Segurança Pública, nós temos ali números e uma série de estatísticas sobre a violência no Brasil. O Senado Notícias foi às ruas e ouviu especialistas sobre o tema. Vamos ver essa reportagem?
drogas, armas, assaltos, moradores acuados, populações desassistidas, presídios superlotados, fronteiras desprotegidas. Nas grandes cidades, o crime se sobrepõe ao poder do Estado. Se todo mundo tivesse seus empregos, não existia assalto, né? Eu acho que nós teve mais policiamento na rua. Eles procuram diversas formas para poder conseguir roubar, pegar algo de alguém. Os números não dizem tudo, nem são capazes de traduzir o sentimento da população, mas eles são necessários para orientar ações. De acordo com o anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública, 47.503 brasileiros foram vítimas de assassinatos em 2021, 76% por arma de fogo. O dado representa uma redução de 6,5% em relação ao ano anterior, com uma taxa de 22,3 óbitos para 100 mil habitantes. Amapá, Bahia, Amazonas, Ceará e Roraima lideram o ranking de casos. É claro que a queda do número de homicídios leva a diferentes interpretações. De fato, houve uma redução significativa e são muitas variáveis que definiram essa mudança de comportamento no Brasil, né? Eu acho que tem uma vinculação muito grande com a questão da pandemia, com a repressão que houve, fazer com que as pessoas ficassem em casa, fizesse com que o próprio crime organizado em determinadas áreas determinaram que as pessoas deveriam ir para o isolamento, essa coisa toda aí interferiu muito, principalmente homicídios. Você viu que houve uma diminuição muito grande de acerto de conta entre quadrilhas, né, que é uma das variáveis que mais atinge a juventude negra, né, que eles falam, sempre foi assim, e houve uma diminuição significativa. Mesmo abrigando apenas 2,7% dos habitantes do planeta, o Brasil registrou 20,4% do total de homicídios. Em 102 países, foram computados 232.676 assassinatos. No Brasil, 47.503. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. Numa operação conjunta com a Polícia Militar, tropas das Forças Armadas ocupam o Complexo da Maré. O objetivo era combater o tráfico de armas e drogas, mas a presença do Estado não se fez sentir na assistência aos moradores. Meses depois, tudo voltou ao que era antes, ou pior. Mostrou o quanto o Estado é incompetente. Ele fez aquela operação de guerra, apenas houve uma migração das quadrilhas tomando outros territórios, né? O próprio governador à época, que hoje está cumprindo pena, ele disse que o objetivo à época era recuperar o território. Recuperou? Não recuperou. Ele simplesmente obrigou determinadas quadrilhas a migrarem para outras áreas, criou uma briga interna e o Estado abandonou aquela população. É por isso que cresceu as milícias depois disso, porque a milícia é uma vinculação entre o Estado, o para-Estado e o crime, e toma o lugar do narcotráfico. Então, veja, você tem regiões no Brasil que estão subordinadas a duas grandes tragédias, que é o narcotraficante e os milicianos. Se a pandemia teve como efeito colateral a redução do número de homicídios, por outro lado, pode ter contribuído para o aumento de outro tipo de violência. Em 2021, houve o registro de 230.861 agressões por violência doméstica contra mulheres, com quase 600 mil ameaças e quase 620 mil chamados ao número 190. O Ministério Público concedeu mais de 370 medidas protetivas, um percentual 13,6% maior que no ano anterior. É um problema muito sério aí, que é a violência contra elas. O machismo é muito grande. Com a pandemia, houve uma forçação de barra muito grande de obrigar as pessoas a ficarem em casa. E aumentou muito, entendeu? Acirrou muito a relação entre as mulheres, os homens, né? Muitos homens continuaram bebendo muita cachaça, consumindo drogas, não produzindo, e as mulheres tendo que segurar a onda. E também muitas mulheres reagiam à violência que os homens cometiam contra elas, muitas vezes legitimamente. Então, nós vimos crescer no Brasil, nesses últimos 2 anos, o feminicídio. E Brasília é o carro-chefe. Por definição, cabe ao Estado o monopólio do uso da força. Quando se lança o olhar sobre a violência policial, é preciso refletir não somente sobre os números, mas levar em conta também fatores como a discriminação e o preconceito. Eu, como preto, eu como um cara tatuado, cheio de brincos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por violência de todos os âmbitos. Em 2021, ocorreram 6.145 mortes em intervenções policiais, uma redução de 4,9% em relação ao ano anterior.
Entre 2013 e 2021, foram 43.171 vítimas fatais, sendo 84% de negros. As atividades criminosas não conhecem fronteiras. Ficam cada vez mais sofisticadas, muitas vezes utilizando tecnologia de ponta. Os especialistas em segurança pública alertam para a necessidade de cortar os elos entre a economia informal e o financiamento do crime organizado. Os crimes contra o patrimônio exibiram uma nova dinâmica. Em 2021, foram registrados quase 1.300.000 estelionatos. Quase 900.000 celulares foram furtados ou roubados no mesmo período. Os roubos de estabelecimentos comerciais cresceram 6,5%, 11% de instituições financeiras e 2,4% a mais nos roubos de carga. A luta contra o crime organizado, para mim, vai ser o carro-chefe. O crime organizado, como eu disse, ele já está muito mais preparado. Ele está ocupando as fronteiras brasileiras, as fronteiras não só no Sudeste, no Noroeste, mas na Amazônia. Aqui o Centro-Oeste brasileiro passou a ser uma via de escoamento de drogas e tudo mais. E há, evidentemente, uma articulação muito grande com a economia informal. Como nós vimos aí na reportagem, que durante a pandemia aumentou a frequência de violência contra a mulher. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o Tiago Ivo Odon, que é consultor do Senado. Tiago, as iniciativas do Congresso para combater esse tipo de crime têm surtido efeito na sua avaliação? Tem. O Congresso Nacional tem sido bem ativo nesse combate à violência feminina. Tivemos um aumento, infelizmente, durante a pandemia, né, de feminicídios e violência doméstica. O Poder Judiciário também está atento, né? Aumentou muito as medidas protetivas de urgência, que são aquelas que vêm para proteger a vítima. E o Senado também, o Congresso Nacional também, né, tivemos iniciativas importantes que foram aprovadas, né? O Senado aprovou o tipo de violência psicológica, o que é importante. Só a violência psicológica, só esse fato já legitima o uso de uma medida protetiva de urgência, né? Teve o crime do stalking, né? Que é uma coisa que também aqui nasceu no Senado. O Judiciário também tem apoiado, como eu falei, através de uma campanha muito interessante do X, né? O X na mão, na palma da mão, que as mulheres em situação de vítimas de violência podem apresentar na rua, em estabelecimentos que estão sensíveis também ao assunto, né? Tem a questão outra proposta muito interessante que o Senado também investiu e foi aprovado rapidamente, a questão de desobediência à decisão judicial, caso o infrator ele desobedeça a medida protetiva de urgência, né? Então, existem várias iniciativas que estão aí já em vigor, né? E graças ao esforço do Congresso. Muito bem. Tiago, os dois candidatos do segundo turno a presidente da República têm visões opostas sobre a liberação de posse e porte de armas para a população. Quais os prós e contras de cada uma dessas políticas? O ponto importante aí sobre armas é que uma lei de armas, ela não serve como uma política de segurança pública, né? É um péssimo instrumento para você reduzir criminalidade. Então, nós temos vários estudos causais, com boas evidências empíricas, informando basicamente o seguinte: o efeito é dúbio, né? Há pesquisas que falam que mais armas, mais crimes, mais armas, menos crimes. Mas o que a gente tem visto, né, nos estudos? Inclusive, estudos bons brasileiros. Há um efeito mais armas, há um efeito que aumenta homicídios, suicídios, acidentes com armas, né, fato, mas há um efeito contrário nos crimes contra o patrimônio, por incrível que pareça. Mais armas têm reduzido esse tipo de crime, né? Então há um efeito dúbio, então não é uma situação muito simples, né? É uma situação complicada. Então o que eu falo, o que eu sempre digo, né, nas discussões com colegas e especialistas no assunto, lei de controle de armas não serve como política de segurança pública, né? Nós temos boas políticas que estão sendo aí implementadas pelos estados, Pernambuco, o Pacto pela Vida, Minas Gerais, o Fica Vivo, Espírito Santo, o Estado Presente, etc., que focam em risco, território, metas, financiamento, prevenção, escolarização, etc. Isso funciona, né? Então é um erro pensar em, poxa, a controle de armas, mais crimes, menos crimes. O caminho não é por aí. Então daí, como eu falei no início com você, o papel de coordenação da União.
a apontar para os estados para onde devem ir, né? Onde canalizar o dinheiro. Quando a gente fala nisso, né, no dinheiro público para a segurança pública, o investimento em treinamento, equipamento para as polícias, eles podem aumentar? Pode aumentar um pouco mais? Como que o orçamento da União e dos estados tem sido direcionado nessa área? Pois é, nós estamos num momento difícil, né? Um momento pós-pandemia, temos aí o teto de gastos. O próximo governo não vai ser fácil, não vai ter nada fácil. Temos que tirar de um lugar para colocar em outro. Então, a União precisa usar de forma inteligente os fundos de segurança pública, penitenciário nacional, de forma inteligente para incentivar os estados a canalizarem para o que interessa, né? Então, investimento, né? Capacitação policial, mais viaturas. Sistema prisional, precisamos construir presídios. Infelizmente, no Brasil, o crime, boa parte do crime, boa porcentagem do crime está direto ou indiretamente relacionado às organizações criminosas que são gestadas no sistema prisional. Então, o sistema prisional tem sido esquecido no Brasil, então é preciso olhar para ele, porque há uma simbiose entre crime na sociedade, sistema prisional e facção criminosa no Brasil, né? Como é que você vê algumas questões transversais nessa área da segurança pública, né? Uma questão do racismo, como a polícia trata a periferia, né? E outra questão também é relacionada à letalidade, né? E até relacionada a isso, a letalidade da polícia, né? Como muitas pessoas morrem em operações policiais. A nossa polícia, os dados comprovam nos últimos anos, né? A letalidade policial no Brasil é muito alta, né? As vítimas são pessoas negras, né? Na sua maioria. Isso vem do confronto, né? De uma tradição histórica, né? De como foi gestada a questão da polícia militar no Brasil, desde o Império, depois da ditadura, que reforçou. Nós temos aí várias questões atávicas na nossa biografia, mas a União, novamente, o próximo governo, ele pode minimizar esses efeitos, né, através de capacitação e focando nessas políticas de prevenção. Eu acho que ela consegue, esses estados que eu citei aqui, né, Pernambuco, Minas Gerais, têm feito bons trabalhos nisso, né, de tornar esse papel da polícia comunitária mais forte, mais sensível às demandas da sociedade. Tiago, nesses últimos 20 anos eu tenho acompanhado aqui no Congresso pelo menos 2 ondas de demanda de parte da sociedade pela redução da maioridade penal. Você acha que isso tem ainda condições de prosperar nos próximos anos? É um tema importante, né, aqui no Senado, no Congresso de uma forma geral, né, a redução da maioridade penal sempre está voltando. O problema da maioridade penal é que você vai aumentar a clientela para o sistema prisional comum, né? E nosso sistema prisional, como eu falei, ele precisa da atenção dos novos governantes, porque ele está superlotado, não consegue oferecer bens prisionais de qualidade, ou seja, cama para dormir, areação. Nós temos um problema sério com tuberculose no sistema. Covid, vocês viram como a Covid atingiu o sistema prisional, né? Está superlotado, o defensor público. Se o Estado não consegue oferecer, o mercado negro vai oferecer. Daí que as facções criminosas elas crescem, né? Então, tem que olhar para o sistema prisional. É lá que é gestada a criminalidade e a violência na nossa sociedade, boa parte dela, boa porcentagem dela. Então, esse é o preço, né? Quando uma questão específica na segurança pública que é a questão das drogas, né? E também que se tenta mudar isso, né? Ou com leis mais duras ou descriminalização. O que você acha que vai prosperar no Congresso sobre isso nessa próxima legislatura? O tema de drogas ele é um tema sensível, né? Há uma boa... Alguns parlamentares são sensíveis, por exemplo, ao que acontece em Portugal. Portugal tem um modelo de gestão de drogas muito interessante, em que você calcula ali quanto que o usuário está usando, numa certa média, num determinado tempo, né? Eu acho que é um modelo interessante, a gente tentou aplicar isso aqui na reforma do Código Penal, mas sofreu resistência, mas eu acho que está ganhando muitos adeptos. Eu acho que o perfil do novo Congresso, que vem aí, ano que vem, eu acho que vai ajudar nisso, nessa discussão sobre as drogas, né? Mas é um tema importante porque a maioria das pessoas que estão presas no Brasil hoje é por tráfico de drogas, que é um crime não violento,
né? Então, isso também leva a uma discussão de que a gente deve mudar o perfil das pessoas que entram no sistema prisional, né? Tráfico de drogas, a gente vai diminuir a maioridade penal, vai aumentar a clientela de um sistema que já está falido, já está complicado. Então, tráfico de drogas, a questão da maioridade penal são temas sensíveis que vão produzir efeito direto lá em como a gente gera o sistema prisional, né? Falando nisso, em sistema prisional, nós assistimos nos últimos anos também muitas rebeliões nas prisões, Isso, né? Quais são as ideias que se tem aí para melhorar o sistema prisional brasileiro? Nós temos com o governo atual, ele iniciou um processo bem interessante de aumentar inteligência no sistema prisional. Fiscalizar melhor os presos, monitorar melhor as organizações criminosas e tentar prevenir essa tipo de situação, né? Então, está tendo um movimento muito interessante, investimento em polícia penal, né? É uma nova polícia que está nascendo no Brasil, polícia penal, inteligência penal, é uma coisa que está crescendo no Brasil nos últimos anos, né? Dos últimos 5 anos para cá. Então, eu acho que o caminho é promissor, né? E o Congresso está ajudando a facilitar e desafogar um pouco a legislação, e eu acho que é por aí, eu acho que... Ok, mas quando se fala mesmo em reforma do sistema prisional, quais seriam os eixos dessa reforma? O primeiro ponto, a gente precisa construir presídio. O sistema está superlotado. Precisa construir presídio, mais presídios de segurança máxima. Temos apenas 5 federais de segurança máxima, precisamos de mais. Os estados precisam construir mais presídios, infelizmente. O sistema está superlotado e não conseguimos oferecer bens prisionais de qualidade, né? Então, as facções criminosas, elas ocupam esse espaço. Eles ocupam. Se o estado não oferece, o mercado negro vai oferecer. Então, precisamos, primeiro, construir presídios. Segundo, monitorar a inteligência, a polícia penal e oferecer bens prisionais de qualidade. Comida de qualidade, cama para todo mundo, areação, sol, luz solar, tudo isso. Defensoria pública, né? Porque se o Estado não oferecer, as facções estão oferecendo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.